Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma palavra para nossa reflexão, para nossa edificação, a respeito de um instrumento que nós utilizamos no nosso dia a dia para notificar uma informação, para comunicar uma mensagem. Instrumento esse que você usa no seu local de convívio, onde você se relaciona com as pessoas e que precisa ser utilizado de maneira correta, de forma adequada, para que você venha ter um retorno nessa transmissão. Eu falo da linguagem que muitas vezes é expressa através das palavras ou da linguagem corporal que é, na verdade, transmitida através das nossas atitudes, dos nossos gestos, do nosso comportamento. E nós precisamos nos utilizar deste instrumento corretamente. A palavra do Senhor, em 1 Coríntios 14, versículo 8, Paulo fala que se a trombeta ela der sonido errado, como o povo pode se preparar para a batalha? Então entenda que a sua voz, a forma como você transmite uma mensagem, como você notifica uma informação, você pode estar, na verdade, transmitindo de forma errada. Você pode, na verdade, transmitir aquilo que é certo, mas de maneira inadequada. Então é necessário que você entenda que a sua voz é uma trombeta que precisa anunciar a mensagem, e a mensagem corretamente. E muitos têm anunciado esta mensagem de forma correta, mas de maneira inadequada. E quando nós fazemos isso? Quando nós, muitas vezes, queremos exigir do outro, ou até mesmo de si mesmo, né? Aquilo que o outro não tem condição de entregar, aquilo que muitas vezes nós queremos impor como uma obrigação, aquilo que nós queremos exigir que seja feito da nossa forma, no nosso tempo, do nosso jeito. E precisamos compreender isso, porque todos os dias nós usamos essa trombeta, essa ferramenta, esse instrumento, que serve, na verdade, para transformar o ambiente, que serve, na verdade, para trazer despertamento, para trazer, na verdade, direção aonde nós estamos. Porque não se trata somente daquilo que é espiritual, mas daquilo que é natural. Você é uma trombeta nesse local onde você convive, com essas pessoas que você se relaciona todos os dias. E você precisa entregar a mensagem, mas não somente entregar. Você precisa, na verdade, entregá-la da forma adequada. E quando é que nós entregamos de forma inadequada? Quando nós, na verdade, exigimos, quando nós, na verdade, criticamos, quando muitas vezes nós julgamos, nós nos colocamos, na verdade, no lugar, né, de juiz. Todas as vezes que há esse tipo de posicionamento, todas as vezes que há esse tipo de conduta, nós estamos utilizando muitas vezes a mensagem certa, mas manuseando a trombeta de forma errada. E eu falo isso porque, na verdade, Paulo ele diz aqui, nesse mesmo texto de 1 Coríntios 14, que a cítara, a harpa e a flauta, sendo objetos inanimados, eles conseguem se diferir um do outro, porque o som que um produz é diferente do outro. E mesmo que não se esteja observando o tipo de instrumento que está sendo utilizado, só em ouvir sabemos, né, quem é quem, sabemos diferenciar. Então compreenda que muitas vezes a mensagem é a mensagem certa, mas a forma como você está entregando, o tom como você está falando, né, o tom como você, na verdade, está requerendo do outro, que ele atenda aquilo que você está esperando, muitas vezes faz toda a diferença. Porque se eu digo, você pode me dar um copo com água, por favor? É diferente de quando eu digo, me dê um copo com água. Eu estou notificando a mesma mensagem, a mesma informação, mas comunicando de maneira incorreta. Então entenda que muitas vezes você está comunicando para o seu filho, para o seu esposo,
para seu colega de trabalho, para o seu irmão, algo que você espera, né? Que você, na verdade, espera um retorno, espera que, na verdade, ele venha atender, mas a forma como você está comunicando, na verdade, ao invés de você estar sendo ouvido, ao invés de você ter um retorno da sua comunicação, você não está tendo, porque você está comunicando de forma errada. Então, você expressar a sua opinião, você colocar em pauta as suas ideias, você, na verdade, parar para aconselhar é diferente de quando você para julgar, é diferente de quando você para criticar, é diferente de quando você para impor a sua vontade. Então, isso nós precisamos estar observando, nós precisamos estar, na verdade, examinando todo o tempo, porque cada cabeça é um mundo, cada pessoa tem uma natureza. Se eu me expresso com uma pessoa de uma forma, muitas vezes com outra eu tenho que me expressar de outra forma. Não é que eu vou mudar, não é que eu não tenha, na verdade, que ser verdadeira naquilo que eu estou falando. Porque nós precisamos ser sinceros, ser francos uns com o outro. Mas nem tudo que se pensa, nem tudo que se acha, nós devemos muitas vezes expressar. Porque nem tudo que nós pensamos, na verdade, vem de nós. Então nós temos que saber, na verdade, a fonte daquele pensamento, a fonte das palavras que vão ser liberadas no momento, porque muitas vezes o momento é para silenciar e muitas vezes tem pessoas que elas querem, na verdade, falar. Então tudo isso precisa ser analisado, precisa ser avaliado, para que nós venhamos ter êxito, porque na verdade a comunicação não é somente algo de ordem natural. Por mais simples que ela seja, uma conversa, um relacionamento, um ambiente de convívio, existe, na verdade, uma oposição que está ali todo o tempo tentando distorcer aquilo que é falado, para trazer confusão, para trazer, na verdade, divisão, para trazer, na verdade, destruição para o ambiente. Então, entenda que quando você foi levantado como essa trombeta, né, neste lugar, no meio da sua família, no meio do seu ambiente de trabalho, no meio do seu convívio, na sua vizinhança, você, na verdade, precisa liberar esse som com precisão, porque muitas pessoas elas falam até mesmo idioma, mas não conseguem falar a mesma língua, elas não conseguem se entender entre si, porque existe, na verdade, ali já uma oposição para que a trombeta, na verdade, fale ou toque um sonido que não vai servir para alerta, mas vai servir, na verdade, para trazer confusão. Então, nós precisamos parar, analisar, entender, né, que existe essa responsabilidade, que existe, na verdade, essa cautela. Muitas pessoas estão comunicando não somente para o outro, mas comunicando para si mesmo, pensamentos, exigindo de si mesmo aquilo que ela não tem condição de entregar, porque cada processo é particular. E a comunicação, ela não diz respeito somente a pessoas que estão à nossa volta, mas diz respeito também àquilo que nós comunicamos através dos nossos pensamentos, aquilo que nós comunicamos através dos sentimentos, né? Então, é algo que não é somente de ordem natural. Entenda isso. É algo que envolve, né, toda essa estrutura emocional, espiritual, e existe essa oposição. Então pare, né, para analisar como você está se comunicando, como você está se relacionando, né, como você está entregando aquilo que você precisa entregar. E eu não falo somente de coisas, como eu acabei de falar, espirituais, eu falo de tudo nessa comunicação diária, que você espera retorno do próximo, que você espera, na verdade, uma melhora, que você, na verdade, precisa, né, que o ambiente seja transformado, que o lugar onde você está convivendo seja alcançado, né? Alcançado através dessa comunicação. E a comunicação, ela movimenta tudo, né? O nosso comportamento,
os nossos gestos, as nossas palavras. E muitas vezes nós ganhamos mais em nos silenciar do que falar. Porque muitas vezes nós falamos em momentos inoportunos, em momentos que é para silenciar, em momentos que é para deixar, na verdade, o sentimento esfriar, né? Para depois nós expressarmos o nosso querer, a nossa vontade, as nossas opiniões, as nossas ideias, né? Aquilo que até também incomoda, porque a comunicação serve para isso, para expressar o que está incomodando. Então, não é muitas vezes o que você está falando, mas é como você está falando. Então, pare para analisar direitinho, né? Eu tenho certeza que o Senhor, Ele já derramou sobre a sua vida sabedoria, já derramou graça, força, né? Porque cada cabeça é um mundo, né? Cada pessoa tem uma natureza e nós precisamos estar vigiando, como trombeta, nós precisamos vigiar o tempo todo, né? Para que a gente não venha comunicar de forma errada. Então, essa palavra eu deixo hoje para os nossos corações, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.